Olá, eu sou a Marie Batiá. Vamos estudar? Você entende a razão pela qual Moisés e Arão não entraram na Terra Prometida? Sim, a história nos diz que Deus comandou, na falta d'água, após a morte da sua irmã Miriam, morte de quem nós não temos nenhuma notícia de ela ter sido chorado a sua morte, como Arão e Moisés. A morte de cada um foi chorada por 30 dias pelo povo, né? E após a morte de Miriam, em seguida, as escrituras nos trazem a história do povo reclamando de não ter água. E aí, após essa reclamação, e o povo murmurar contra Moisés e contra o Criador, né? E dizendo coisas terríveis, né? No capítulo 20 do livro de Números, nós lemos essa história. E no verso 5, nós lemos: "E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Não é lugar de semente, nem de figos, nem de vinhas, nem de romãs, nem há água para beber", né? Então, essa era a geração que, após os espias terem dito que não entrariam porque eles eram como gafanhotos, não só aos seus próprios olhos, mas aos olhos dos inimigos, que não era fato, porque quando a gente vai ler a história da conquista de Jericó, os espias que vão a Jericó e lidam com Raabe diz qual o pânico que todo aquele povo que estava em Canaã, quando Deus mandou que eles entrassem para conquistar a terra, eles tinham um pavor dos israelitas, né, do povo de Deus. Então, no verso 6 nós lemos: "E Moisés e Arão saíram de diante da congregação, à porta do tabernáculo da congregação, e caíram sobre os seus rostos, e a glória de Yahua lhes apareceu. E Yahua falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e reúne a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha diante dos seus olhos, e ela dará a sua água, e tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais." Já havia ocorrido um outro episódio em Êxodo 17, em que o povo havia reclamado de água, e clamando por água a Moisés, o Criador tinha dito para ele ferir a rocha, e tendo ferido a rocha, brotou água. Mas nessa ocasião aqui, já uma segunda vez, né, que eles reclamaram de falta d'água, o Criador aqui diz expressamente que Moisés falasse a rocha, e que a rocha daria então água. Mas a história aqui nos narra que, no verso 9, "E Moisés tomou a vara de diante de Yahua, como lhe havia ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, teremos que tirar água desta rocha?" Eu estou dando uma ênfase porque, na verdade, aqui Moisés ele estava enlutado pela morte da sua irmã, e a gente vê que ele está exasperado, sem paciência com o povo. E no verso 11, Moisés levantou a sua mão e com a sua vara feriu a rocha 2 vezes, né? E nos estudos diz assim que ele fere uma rocha uma vez, só mereja pouquinha água, e ele fere de novo, né? E aí a água ela brota, né? E saíram águas abundantemente, e bebeu a congregação e também os animais. E Yahua disse a Moisés e a Arão: Porque não crestes em mim, para me santificar aos olhos dos filhos de Israel, por isso não levareis essa congregação à terra que lhes dei. Como que Moisés e Arão não santificaram ao Criador aqui nesse episódio? É porque Moisés e Arão, aqui no verso 10, eles arrogam para si mesmos o crédito de tirar água da rocha, e ao invés de darem glória ao Criador. Vejam, os líderes, eles são muito mais exigidos e cobrados nas suas responsabilidades de darem honra a quem tem honra, e no caso o crédito era do Criador e não deles, né? E Moisés e Arão, eles falham, e porque eles falham, Deus no verso 12, ele diz
que eles não creram, porque eles não deram glória e crédito ao próprio Criador. E o ferir a rocha a primeira vez representa o sacrifício do Messias, porque ele é a rocha que os acompanhou no deserto. É dele que fluem rios de águas vivas, né? Para as fontes de salvação, inclusive, e purificação pela palavra, pela obediência à palavra, tal qual Yeshua foi obediente, né? Mas ferir a rocha segunda vez é como vituperar o sacrifício do Messias, como está lá em Hebreus 10, 26, em Hebreus 6, 4, nós não devemos ferir a rocha, sacrificar novamente o Messias, né? Ele foi sacrificado uma vez e depois nós falamos a ele e lhe pedimos, mas nós não o sacrificamos segunda vez. Nós devemos conhecê-lo, né? Após recebermos o seu sacrifício, não podemos banalizar esse sacrifício e nem vituperar. Leiam lá essa passagem de Hebreus 10, 26. É maravilhosa e deve nos causar tremendo temor de não errarmos, uma vez tendo conhecido, né, a salvação maravilhosa e aceito o presente. Nós não podemos banalizar isso e viver de qualquer maneira, viver pecando, viver contrário às instruções do nosso Pai Eterno. A rocha de Meribá se encontra na Arábia Saudita, protegida para não ser visitada. Há documentários e registros arqueológicos que mostram a presença do povo e a erosão por água. E assim eu me despeço dizendo Shalom.